Além da Shonen Jump, finalmente tivemos aí os dados das vendas dos novos lançamentos da Shonen Magazine e também da Shonen Sunday. Vou estar comentando tudo aqui nesse vídeo. Tem muito mangá aí lançando, mangá novo lançando aí, que começa ruim, com chances de cancelamento. E entre outros destaques, vou estar tudo comentando nesse vídeo aqui. Hello galera, eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje falarei sobre as vendas de mangás e os principais destaques dos 3 mangás shonen mais populares: a Shonen Jump, a Shonen Magazine e a Shonen Sunday. Acompanhe o vídeo até o final, deixa o like e vamos para o vídeo, né? Sempre, né, eu começo falando sobre a Shonen Jump e aqui não vai ser diferente. Aqui já tá na 3ª semana em vendas da Shonen Jump e os mangás menos vendidos, tivemos aí o mangá Kill Blue. Todos os outros mangás que não vou falar aqui, ou ele não lançou, ou ele lançou, mas vendeu muito abaixo, a ponto de nem o Rank Oricon então divulgar as vendas. Mas o menos vendido foi o Kill Blue. Ele vendeu essa semana 1.250, totalizando 14.215. Em 3 semanas ele já totalizou isso tudo. Isso tudo é bem diferente, né? Porque o mangá ele já chegou a vender mais, mas infelizmente não tá vendendo mais lá essas coisas. Já teve quedas em vendas. Esse volume agora, que é o volume 10, ele já não tá conseguindo manter o que já vendeu no volume anterior. E o volume anterior, que é o 9, já não vendeu o suficiente a ponto de superar o outro volume, que é o 8. Então ele tá assim, ele tá tendo quedas em cima de quedas. Então é provável que o volume 11, quando lançar, se continuar dessa forma, ele consiga vender até bem menos. Aqui eu não consigo enxergar o mangá chegando a 16 mil. Ele pode pousar em torno de 15 mil aproximadamente. Então acredito que o mangá pode ficar nessa margem. Mas o mangá Rimaten, ele aí também, ele vendeu 1.400 nessa semana e totalizou 15.804 aí no seu total. O mangá manteve aí uma certa média nas vendas, né? Praticamente o mesmo tanto, não diria praticamente, mas quase a mesma coisa, um pouquinho a mais, mas quase a mesma coisa que o volume anterior. É algo que eu já falei aqui algumas vezes, toda vez eu falo também, né, sobre a questão das vendas de Rimaten, que é um mangá que tem um crescimento um pouco mais lento. É bem nítido agora, né, que o mangá já tá com 4 volumes, e a gente tem uma ideia de como é que funciona, tá funcionando, né, o crescimento de Rimaten. O que é algo que a gente vê que tá acontecendo aos poucos, mas realmente, como eu disse, né, é aos poucos. Então veremos como, quando sair o volume 5, como é que vai ficar as vendas. Tendo em vista que o mangá vendeu 1.400 essa semana, é bem provável que na próxima semana não vejamos as vendas dele, né, por conta de provavelmente vender abaixo do que o próprio Rank Oricon divulga. Caso você não saiba, né, eu já falei aqui muitas vezes, mas o Rank Oricon ele só divulga os 500 mangás mais vendidos da semana. Se o mangá, ele, por exemplo, ele no ranking dos mais vendidos, ele ficou na posição 501, então a Oricon ele já não divulga. Se divulgar em algum outro site que pelo menos eu não sei, nunca ouvi falar. Mas o Rank Oricon ele divulga os 500 mais vendidos. Por exemplo, aqui era pra gente ter as vendas de Seedcraft, Embers e o Binosense, mas não tiveram exatamente por esse motivo. Não venderam o suficiente para ser ranqueado. Voltando para Rimaten, eu acredito que o mangá não vai vender o suficiente na próxima semana para ser ranqueado. Eu chutaria que o mangá venderia até próximo a 1.000, até quem sabe até menos que 1.000 exemplares. Mas o que vai ser suficiente para o mangá pelo menos alcançar 16, próximo a 17 mil, se tudo der certo aí, né? Mas o mangá Shinobi Goto, ele vendeu 1.424, 24 exemplares a mais que Rimaten e totalizou 16.231. Então o mangá, ele vendeu quase a mesma média que Rimaten, um pouquinho a mais, né, 1.000 e alguma coisa a mais, que foi praticamente a mesma coisa. De qualquer forma, Shinobi Goto tá na mesma situação de Rimaten, acredito eu. O mangá Kanebanashi vendeu 3.645, totalizando 39.075. Mantém a mesma média, sem muita alteração. O mangá continua pelo menos vendendo números interessantes. E o Madaruichi, ele vendeu 7.100 essa semana, totalizando 70.231. Então, vendas boas também. É provável que o mangá, quem sabe, chegue próximo a 80 mil. Eu esperava que o mangá chegasse a 80 mil, infelizmente não foi o caso. Mas, mesmo assim, ainda está com vendas com um crescimento muito interessante, muito legal. Então, mesmo que o mangá não feche o mês com números na casa dos 80 mil, eu acredito que o próximo volume, né, que é o volume 4, ele vai conseguir passar com folga, quem sabe até sonhar com o mangá com 90 mil. Mas se pelo menos ele chegar a 80 mil, já vai ser o suficiente, né? Acredito eu, espero eu que o mangá ele consiga ter números muito melhores, que já tá tendo, mas espero que ainda cresça ainda mais. Esperarei aí os próximos lançamentos. E passando pelos mangás da revista Shonen Magazine, vamos finalmente falar das estreias dos novos volumes. Alguns volumes aí de mangás novos, né? Como por exemplo o Kagarike no Hachikoudai, lançando o volume 1 e vendeu 1.286 já na estreia. E é vendas muito baixas, né? Porque o mangá estrear abaixo de 2.000, abaixo de 1.500, né? Já é algo muito ruim. 2.000, 3.000 já é algo ruim, imagina vender 1.200. Então
o Kagariki acabou tendo vendas que, ao meu ver, não foram muito legais assim. Sem contar que ainda nem ranqueado foi, por exemplo, o Ikitagari no Wolf. Ele também lançou um volume novo e não foi. Então, talvez as vendas tenham sido muito ruins também. Então, só pra gente ter uma ideia de como que tá sendo as estreias por enquanto, né? Não sei como é que a revista agora vai tratar esse mangá, se ainda vai tentar dar alguma chance, esperar pelo menos mais alguns volumes para ver como é que vai ficar as vendas. Mas já na estreia, ter esses números tão baixos já não é tão motivador assim. O Bajo no Oro, seu volume 6, vendeu 9.285, quase 10 mil. Acredito que até o fim do mês, se continuar dessa forma, o mangá pode superar com facilidade a casa de 15 mil exemplares. Então o Bajo no Oro continua tendo um crescimento até legal e interessante. Não é algo tão grande, mas pelo menos a gente vê alguma evolução que o mangá vem tido. O Mayonaka Heart Turn, volume 9, vendeu 9.439. É a mesma situação também. Os primeiros volumes, o Mayonaka estava tendo um crescimento até interessante, mas ele acabou estagnando, né? De certa forma até caindo um pouquinho as vendas, mas ele mantém uma certa média em torno, né? Pelo menos em um mês ele consegue alcançar em torno de 16 para 17 mil aproximadamente. Então, caso o mangá mantenha essa média, eu acho que pelo menos por enquanto vai ser bom. A revista não tem interesse em cancelar o mangá por enquanto. O anime já tá chegando, né? Já foi anunciado. Então, acredito que se tudo der certo, ainda veremos o mangá voltando a crescer novamente. O Gachakuta, volume 15, vendeu 9.880. Por enquanto, esses são números e vendas antes do anime estrear. O anime vai ser lançado nessa temporada agora. Então, vejamos e vamos comparar também com o próximo volume quando lançar, né? O volume 16. Se a gente vai ver alguma mudança, a gente vai ter alguma alteração. E ficar de olho também no crescimento do mangá, né? Porque talvez exista aí um boost nas vendas. Caso tenha um boost, né, nas vendas, aí eu vou estar falando aqui no canal e ver então comparar quanto que o mangá vai tendo vendendo, né? Por enquanto estaremos aqui de olho, pelo menos eu vou estar aqui de olho como é que tá a venda de Gachakuta. O volume 15, antes do anime estrear, vendeu um pouquinho abaixo, quase 10 mil, né, praticamente. Mas vamos ver se o volume 16, com o anime já em exibição, ou quem sabe até terminado já, a gente vai ver então quanto que o mangá vai estar estreando, pelo menos. Se vai ter alguma alteração, eu espero que sim, mas por enquanto não tem nada que garanta que o mangá ele vai realmente ter um crescimento assim tão grande. O Amagami-san volume 20 vendeu 15.734. O autor já falou que só faltam mais 2 volumes para fechar a história, então o volume 22 será o último. Então o mangá que já chegou a vender muito mais, né? Estrear muito bem. Já vi alguns volumes de Amagami-san estrear na casa dos 20 mil. Atualmente não é essa a média, mas o mangá ainda continua de certa forma tendo números até interessantes. Não tão grandes, mas interessantes para sobrevivência, né? O mangá já está se encerrando, então acho que se preocupar com sobrevivência não é algo... Não é o caso, né? Porque logo logo o mangá vai se encerrar de forma natural. Então a Amagami-san é um mangá que não tem muita mais preocupações, né? Só esperando aí a finalização natural da obra. O Kakou no Inazuki vendeu no seu volume 28, 20.168. Também uma média natural que o mangá vendido. Um outro que já está em quedas, né? Mas mantém uma média ainda boa até então. É um mangá que vende bem, né? Um dos que mais vendem. Não chega a ser números tão gigantes, mas é números que são bons. Kakou no Inazuki vende bem, então pelo menos aqui continua tendo vendas interessantes. E o mais vendido foi o Bullock, o volume 34, vendendo 132.251. Ainda vendas ótimas, né? Lógico, como eu já havia falado algumas vezes, desde o encerramento do anime o hype baixou. A primeira temporada pelo menos, né? A segunda ainda deu um pouquinho de hype, mas o mangá ainda fecha na média de 250 aproximadamente. Já chegou a volumes de encerrar o primeiro mês com 300 mil aproximadamente em vendas. Mas com números de 250 são ótimos, né? Perfeitos. O mangá que mais vende atualmente na Magazine tem números muito impressionantes. Mas passando agora para os mangás da Shonen Sunday, temos aí alguns lançamentos como o Red Blue, volume 14 com 2.016 exemplares vendidos na sua estreia. Também temos o Ryuto Ichigo, o seu volume 21 com 3.543. O Kaiten no Albus volume 5 vendeu 6.917 e o Mikadomo Sanshimaru, seu volume 14, vendeu 8.666. É um outro mangá que vai ter o anime nessa temporada. Eu vou ver como é que vai ficar as vendas, né, agora com o anime em exibição, porque apesar do mangá, não vejo, né, tanto hype, assim como diferente de Gachakuta, que apesar disso eu também já cheguei a falar que não vejo tanto hype em Gachakuta, mas acredito que isso pode mudar quando o anime estrear. Mas vamos ver se o Mikadomo Sanshimaru vai ter alguma alteração nas vendas, né? Chegar a estrear, quem sabe, acima de 10 mil exemplares.
estarei de olho aí no decorrer dos próximos volumes. E o Ogami Tsumuki volume 6 com 10.650 é um mangá que eu torço muito pela sua popularidade, eu gosto bastante da obra. Então, por enquanto, as vendas são boas, interessantes. Não é algo tão impressionante, mas são até interessantes. Temos o Momose Akira volume 3 com 9.508 e o Mazenjiro, o Tonikaku Kawaii volume 32 com 13.551. São vendas ótimas também. O Tonikaku Kawaii, apesar de não ser um grande sucesso na revista, é um mangá que é bem longevo já e tem a sua importância de certa forma, né? É um mangá que vende bem, mas um dos mangás que mais vende na Sunday é o Frieren, né? O Sosoro Frieren. Por enquanto o mangá ele tá voltando agora do hiato, da pausa que ele teve, então lógico que passa um bom tempo sem ter volume. Eu acho que vai passar ainda alguns meses até lançar um novo volume aí. Acho que ainda nem voltou do hiato exatamente, né? Só foi anunciado que o mangá vai voltar, mas estaremos aí de olho em qualquer novidade. Temos também a Shonen Magazine, que está ainda tentando apostar em alguns sucessos, alguns dando bastante errados já da estreia do volume 1. E a Jump também apostando sério em alguns mangás, como Kagurabachi e Madano Uchi, que são atualmente as duas grandes promessas. Mas vejamos os novos lançamentos que está chegando aí, né? Eu deixo até recomendado aí um vídeo que eu falei de 2 dos 4 lançamentos que tiveram, que são 2 mangás que eu gostei bastante. Eu comentei tudo no vídeo aí, dá uma passada lá para você entender como é que foi as estreias desses mangás. De qualquer forma, o vídeo é esse, espero que você tenha gostado, comente o que você achou e a gente então se vê no próximo vídeo.